Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre um gênero textual, um tipo de texto. Você sabe o que é parlenda? Parlendas são aqueles textos que a gente conhece desde pequenininho, que a gente ouve a nossa mãe contar, nossa avó, nossa tia, outras crianças da rua, do prédio, da escola, as professoras da educação infantil. São aquelas musiquinhas que a gente aprende. Corre com tia na casa da tia. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Cadê o toucinho que tava aqui? O gato comeu. Todas essas musiquinhas, todos esses textos de memória são chamados de parlendas. E eles fazem parte do folclore, da cultura popular do nosso Brasil. Por aí afora, em vários estados, em várias regiões do Brasil, nós temos tantas e tantas musiquinhas, tantas rimas que são diferentes e estão de acordo com a regionalidade, com o tema da região, né? Com a característica, a cultura daquela região. Bom, eu vou falar um pouquinho agora também do EMAI, do livro que vai ser trabalhado na sala de aula, que é este aqui. Ele é um livro duplo. Vocês já devem ter percebido que ele está dividido numa parte laranja, aqui, onde eu vou ter atividades matemáticas, e é o EMAI. E depois lá dentro, na parte azul, eu vou ter o início da língua portuguesa, o ler e escrever, que são atividades de escrita e leitura. Bom, uma primeira atividade que eu vou ter lá no site da escola é na página 132. Vamos lá. É atividade de agenda. É uma proposta de agenda. O que você vai trabalhar com a criança nessa proposta de agenda? Você vai trabalhar a escrita dos nomes das crianças da sala. E aí você vai me perguntar, mas professora, eu não tenho a lista. Eu já estou disponibilizando a lista lá na nossa página do Instagram. Lá você vai ter o nome da criança e a data de aniversário. E o que você vai trabalhar aqui no livro? Você vai escrever aqui no livro o nome por ordem alfabética. E aí a criança vai se lembrar que a chamada da escola é feita em ordem alfabética, né? Primeiro os alunos com a letra A, depois com B. E aí eu tenho na minha lista alfabética 2 Davis, 2 Isabelas. Como é que eu faço para saber quem vem primeiro? Davi, Davi. É igual. E o segundo nome ou o sobrenome? Eu tenho, por exemplo, 2 Isabelas. Isabela Aparecida, Isabela de Paula. A Isabela Aparecida vem antes, porque o Aparecida começa com A. E o de Paula começa com D, né? Depois com P. Então, ela vai vir logo depois da Isabela Aparecida. E aí a criança vai organizando a escrita, a agenda, a lista dela na ordem alfabética. Isso também é pedido, isso também é falado lá no livro didático. Vocês se lembram que eu falei que na unidade 1 vai ser contemplada a ordem alfabética, o alfabeto, as letras. E aqui também na unidade 1, você vai perceber que também vai ser trabalhado parlenda. Vocês se lembram que eu falei disso? Os 2 textos que são contemplados na unidade 1 são quadrinhos e parlenda. Lá na página 20, você vai ter uma parlenda chamada Dom Frederico. Olha só que legal. Os 2 livros estão trabalhando juntos, né? Porque a parlenda, o que ela traz de benefício para a alfabetização da criança? Ela traz o texto de memória, que é o texto que a criança sabe cantar, sabe falar, conhece as rimas. Esse texto facilita que a hora que a criança fizer a tentativa dela de escrita, ela vai estar memorizando qual letra, qual é o som daquela palavrinha que ela vai escrever. É um texto alegre,
tem a sonorização, a musicalidade, e isso ajuda com que a criança tenha prazer de escrever, de cantar, socialização, trabalho em grupo. Tudo isso é muito bom e ajuda para a gente trabalhar a alfabetização, para trabalhar a escrita e a leitura também, porque depois a gente vai pedir para ela ler o que ela escreveu. Então, você vai escrever essa sua agenda aqui nessa atividade. Depois, na página 135, segunda proposta do livro Ler e Escrever, você vai trabalhar aqui com o jogo do stop. Alguns chamam de jogo de adedonha. Eu já brinquei muito disso quando era criança. Cansei de brincar, detestava perder. Mas o que você vai trabalhar aqui? Existem algumas letras que foram propostas e você vai colocar essas letras aqui. E aí você vai escrever um nome, um animal, um objeto, um alimento com a inicial da letra que foi proposta. Todo mundo vai escrever. E depois vai ser feita a pontuação que vai ser anotada aqui. Eu fazia muito isso em folha de caderno, em folha de sulfite, qualquer folhinha que tinha, a criançada se reunia na calçada e brincava disso. Sempre foi muito gostoso. E agora ela tá aqui como atividade de escrita do livro do EMAI. Aqui na página 138, você vai fazer a tentativa de uma escrita de parlenda, de um texto de memória. Professora, mas aonde eu vou achar a parlenda? Se você digitar no Google parlendas, você já vai ter uma série de 3, 4 parlendas para você ler e reler junto com seus familiares. E depois a criança vai fazer a tentativa da escrita, sozinha. O que ela vai lembrar daquela parlenda. Para os alunos que já estão escrevendo bem, pode deixar fazer sozinho, ele vai tentar, vai fazer a tentativa da escrita da parlenda toda. Para os alunos que ainda estão com dificuldade de escrever, vai lembrando de palavrinhas. A mãe vai estar do lado, o adulto que está orientando vai estar do lado e vai tentando fazer, estimulando com que a criança escreva palavrinhas. Cadê o toucinho que estava aqui? Você lembra da palavra do gato comeu, escreve gato, tenta escrever a palavra comeu. Então ela vai com lista, através de lista, tentando escrever palavrinhas. E não tem problema nenhum, ela vai trabalhar de acordo com o tempo dela na fase de escrita que ela está. Eu espero que tenha ajudado a todas vocês, a todos vocês. E vamos em frente com mais vídeos na tentativa de fazer com que as crianças tenham uma escolarização em casa. Um grande beijo, tchau, tchau!